Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E na videoaula de hoje, nós vamos fazer a seleção dos pares de engrenagens que compõem o redutor de elevação do nosso carrinho. E nessa videoaula, então nós vamos selecionar as relações de transmissões de cada estágio e também fazer a seleção dos números de dentes, tanto para o pinhão quanto para a coroa de cada estágio. Então, não perca esse vídeo e vamos para a tela fazer a visualização de como calcular esses pares e selecionar a relação de cada um desses estágios. Então, vamos na tela. Lembrando que aqui nós sempre vamos colocar os dados da fonte para a gente não esquecer das informações que muitas vezes a gente precisa para fazer algum cálculo específico. Então, lembrando dos dados da nossa fonte, também até a tabela de classificação das estruturas e do mecanismo. E aqui então está um pequeno layout do nosso redutor. Lembrando que lá no início, quando a gente calculou a potência do motor, nós selecionamos o rendimento para 3 estágios. Então eu destaquei aqui em cores diferentes, né, cada um desses estágios. Né, e nós vamos fazer a seleção de cada um deles. Então eu nomeei cada um desses componentes com um número de dentes específico. Né? Então partindo aqui do eixo de entrada como Z1 até o da saída, que é Z2. Então, para a gente basicamente definir cada relação para cada estágio, sabendo que são 3 pares, então a gente faz uma relação, né, entre o valor total que eu preciso reduzir com a quantidade de estágios. E para isso eu uso a raiz. No caso, como são 3 estágios, eu vou usar a raiz cúbica. Se fosse 2 estágios, seriam raiz quadrada. Se fosse 4, raiz à quarta e por aí vai. Então tudo depende da quantidade de estágios, você entra com o valor da raiz. Então traçando aqui e calculando a raiz cúbica da relação total, 73,9, foi o valor que a gente encontrou na hora de determinar a potência do motor e a rotação de entrada. Se vocês quiserem verificar, basta ver o vídeo anterior. E aí, extraindo a raiz cúbica desse valor, nós vamos ter que cada estágio vai ter aproximadamente 4,196 de relação. Então, a cada uma volta ali da coroa, o pinhão vai dar aproximadamente 4 voltas e uns quebradinhos aí. Porém, a gente sabe que não há necessidade de trabalhar com a mesma relação de transmissão. Uma vez que o torque na saída, né, do último estágio, ele é elevado pelo fato dele trabalhar com uma rotação menor. Então, seria interessante a gente trabalhar com uma redução um pouco menor, para você manter o pinhão com um diâmetro maior e uma coroa com um diâmetro um pouco menor. Isso varia muito pela relação. Uma relação alta, por exemplo, você vai ter um pinhão com diâmetro pequeno e uma coroa com diâmetro maior. Então você vai dosar essa relação. Então, como na saída o torque é muito elevado, a ideia é a gente aplicar uma redução menor. Lembrando que isso não é regra para todas as situações ou para todos os tipos de aplicações de redutoras. A gente vai adotar esse método para dimensionar o redutor aqui de elevação, baseando nessas condições, né, de carga mais baixa, rotação, carga mais alta e rotação mais baixa. Já lá no par de entrada, como você trabalha com uma rotação mais alta, o torque ele vai ser menor. Então lá você pode ter essa vantagem de trabalhar com uma relação de transmissão maior. Então como que a gente faz essa redistribuição, né, para não ficar todos com a mesma relação?
Então, voltando aqui na tela, o que eu faço? Eu pego o primeiro estágio, né, e acrescento 10% do valor da relação que a gente calculou aqui anteriormente. Então, aqui vai muito do projetista, né? Aqui tem gente que pode usar 5%, 10%, que é o meu caso, ou até mesmo 15%. Então, varia muito de cada um, né, de cada projetista. Então, eu vou acrescer 10% nessa relação. Então, o primeiro estágio, ele vai me dar uma relação de 4,61. Já para eu determinar os demais estágios, então, por exemplo, o segundo estágio, o que eu vou fazer? Eu vou dividir da relação total do redutor, extrair a relação do primeiro estágio. Fazendo essa divisão, eu vou ter a relação dos outros dois estágios, porque eu já tirei o primeiro. Tendo essa relação dos dois estágios, como são dois, então eu vou extrair a raiz quadrada. Então, o resultado que me der aqui, extraio a raiz quadrada porque vai faltar apenas dois estágios. E do resultado aqui, eu também vou acrescentar 10%. Então, substituindo isso daqui nos valores, eu vou ter que a relação 2 vai ser de aproximadamente 4,4. Menor que o primeiro estágio, porém, ele também é maior do que a relação padrão que a gente definiu. Então, se a gente sabe que o primeiro e o segundo estágio já vão ter relações maiores, consequentemente, o último estágio, né, o terceiro estágio, a gente vai pegar a relação total do que o redutor precisa e vai extrair a primeira relação do primeiro estágio e a segunda relação, que é do segundo estágio. O que sobrar será o terceiro estágio. Então, pegando a relação total do redutor, extraio as outras duas relações, vai me dar então aqui uma relação de 3,63, ou seja, é uma relação menor do que a padrão, quando a gente fez a relação para todos os estágios, e isso me dá uma vantagem de ter um pinhão maior e uma coroa um pouco menor em relação aos outros estágios. Isso pode me dar vantagem na hora de dimensionar o par, né, e calcular as relações ali para resistência ao desgaste e também para resistência à flexão. Então isso me dá essa vantagem. Porém, essa relação não é a definitiva. Por quê? Porque o que me dá a relação real de cada estágio é quando eu defino os números de dentes. Então, se a gente vir aqui na tela, eu vou definir o número de dentes, tanto do pinhão quanto da coroa, para cada estágio. Então, nesse caso aqui, o primeiro estágio, eu vou adotar 19 dentes. Então, eu vou ter aqui 19 dentes para o pinhão e jogar a relação que eu calculei anteriormente, né, que foi de 4,61. Então, o número de dentes da coroa vai ser de aproximadamente 4,615, que me dá um resultado de número de dentes aqui 88. Né? Provavelmente deve ter dado um número quebrado, e aí lembrando, né, se deu lá 87,51, eu arredondo para 88. Se deu 88,5, eu arredondo também para 88. Então, eu adoto esse critério para definir o número de dentes. Lembrando que tem que ser um número inteiro. A relação do primeiro estágio. Agora sim eu vou definir a relação real desse estágio. Lembrando que eu especifiquei 4,615 dentro dos critérios que a gente comentou anteriormente. Porém, a relação real vai ser o número de dentes do pinhão sobre o número de dentes da coroa, no qual eu simplifico, divido os dois por 19, vai me dar uma relação de 1 para 4,63, ou seja, uma relação um pouco maior do que eu especifiquei, mas essa vai ser a minha relação definitiva. Já aproveitando que eu defini a relação do primeiro estágio, eu já defino a rotação daquele segundo eixo, né? Que é a rotação do eixo aonde vai estar montado a coroa. Então, o que eu faço? Pego a rotação do motor, uma vez que ela é a rotação do meu pinhão, e multiplico pela relação de transmissão, né?
número de dentes do pinhão pela coroa. Então, esse segundo eixo, ele vai ter uma rotação de 253,69, no qual eu vou usar essa rotação depois para especificar a rotação do pinhão do segundo par. Por quê? Porque ele vai ser montado no mesmo eixo. Então, eu calculei a rotação da coroa, que é a rotação desse eixo. Consequentemente, o pinhão do segundo par, ele também vai ter a mesma rotação de 253. Segundo estágio. Nesse segundo estágio, eu optei por usar o número de dentes, número 18. Faço a mesma relação, multiplico aqui Z4, 18, pela relação que eu já tinha especificado para o segundo par, que era de 4,40. E aí eu vou encontrar, então, arredondando, também nesse caso, me deu aqui a coroa do segundo par, 79 dentes. Calculo a relação real do segundo estágio, mesma coisa, número de dentes do pinhão pela coroa, e a relação então, do meu segundo estágio vai ser 1 para 4,38. No primeiro ele ficou um pouco acima, nesse segundo estágio ele ficou um pouco abaixo. Então, meio que eu equilibrei essa relação. Eu preciso fazer isso sempre? Não. Aqui, talvez, pelas condições de relação, ele me deu essa condição. Calculo a rotação do eixo da coroa, que vai ser o N3. Lembrando que o pinhão tem a mesma rotação lá da coroa do primeiro estágio. Então, 253,69 foi a rotação que eu encontrei. E para calcular a rotação do terceiro eixo, faço a mesma coisa. Multiplico pela relação dos dentes. E aí eu vou ter a rotação do terceiro estágio com 57,8. Ou seja, o terceiro eixo vai ter uma redução menor. E por fim, o terceiro estágio, mantive também 18 dentes para o pinhão. Isso é relativo, você pode adotar. E faço a mesma coisa, multiplico pela relação, lembrando que o terceiro estágio eu optei por ter um valor menor, justamente para eu poder ter um pinhão e uma coroa mais proporcional, um pinhão maior e uma coroa menor. Então, no caso aqui do Z6, que é a coroa do último estágio, ele me deu 65 dentes. Repito o mesmo procedimento, calculo a relação real. Ele me deu 3,61. Então ele foi um pouco menor daquilo que eu calculei. Mas eu vou verificar se, com todas essas relações, ele está dentro do range que eles adotam, ou que eles aprovam para a relação. Aproveitando a relação do eixo 3, eu calculo o eixo do último estágio. Lembrando que esse eixo do último estágio é aquele eixo que vai ser acoplado ao eixo do tambor, ou seja, é a rotação do tambor. Vale lembrar que no vídeo anterior, se eu não me engano, a rotação mínima que o tambor precisava ter para respeitar a velocidade da carga era de 15,89. Nessas condições, com esses pares definidos, a rotação cravou aqui a 16 RPM. Com isso, o que eu faço? Eu faço a validação dessa relação da real para a ideal. A relação ideal minha era 73,9. Os três estágios que eu acabei de mencionar, ele está me dando uma relação total de 73,2. O que seria isso? Seria as relações do primeiro estágio, que me deu 4,63, vezes do segundo estágio 4,38 e do terceiro estágio 3,61, o que totaliza 73,2. Isso vai estar dentro das condições de 3% para baixo ou 3% para cima. Então ele está exatamente dentro dos dois critérios. Então essa relação ela não me atrapalha para fazer esse redutor de elevação. Então, ele vai estar dentro daquilo que a gente especificou, 16 RPM na rotação de tambor, e isso me dá então que a velocidade de elevação da carga vai estar próximo dos 10 metros por minuto, que é o que pede no projeto. Então, a partir desse momento, a gente tem os três estágios definidos, com os números de dentes. Basta agora a gente fazer o quê? A gente pegar a limitante. Então, dentro dessa tela aqui, nós temos algumas proporções.
E aí a gente costuma adotar para o carrinho essa medida de 60%. Né? Então a gente pode usar 60% para definir esse carrinho para determinar um limite máximo para o redutor. Então 60% de 3.500 vai me dar um comprimento aproximadamente aí de 2.100. Esse comprimento de 2.100, nós vamos utilizar ele como referência para limitar o tamanho do redutor. E essa limitação eu vou fazer depois na distribuição dos entrecentros. Então, do primeiro eixo para o segundo eixo, eu adotei 250, do segundo eixo para o terceiro eixo, 350, e do terceiro para o quarto eixo, 600. Eu adotei, isso são valores que eu mensurei para tentar caber dentro desses 2.100 milímetros, mas tudo vai depender dos tamanhos que vão ficar. Pode ser que o entrecentro tenha que aumentar para um estágio, pode ser que eu possa diminuir, então você vai balancear. Eu adotei esses valores iniciais, mas não significa que serão os definitivos, até porque, dependendo da relação, do módulo e tudo mais, esse entrecentro ele pode dar valores até quebrados, né? Então a gente precisa ajustar esse entrecentro. Mas se eu conseguir deixar cada par com esse entrecentro próximo, seja para mais ou seja para menos, eu vou conseguir usar esse limite do redutor. Lembrando que vocês têm a planilha de cálculo, né? Então você pode utilizar ele para definir os pares de uma forma que eles ficam bem otimizados, né? Seja material ou seja dimensional. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês para a seleção dos pares de engrenagem. Se gostaram desse vídeo, deixe um like, se inscreva aí no canal e se comente, né, se gostaram do vídeo, para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. A gente sabe que esses vídeos são feitos para vocês, para o aprendizado de vocês. Então, quem puder deixar o joinha aí, eu agradeço. Então, até o próximo vídeo e lá a gente se vê para a sequência do nosso projeto. Valeu!